Bom, galera, nessa parte da aula, eu vou estar falando sobre algumas aplicações do Teorema de Pitágoras, tá bom? E uma das aplicações mais imediatas que a gente tem é no cálculo da diagonal do quadrado, beleza? Então, a gente vai desenhar aqui um quadrado que o lado vale L, beleza? Então, pode valer 10, pode valer 20, pode valer qualquer coisa aí. Esse quadrado, ele tem essa diagonal aqui, que a gente vai chamar de D, tá bom? Aqui é o ângulo reto, todos os lados do quadrado são iguais, ó. Então, se vocês repararem aqui, apareceu apareceu um triângulo retângulo, né? Em que a diagonal do nosso quadrado é a hipotenusa e os catetos são os lados do quadrado. Então, se você escrever isso aqui, ó, que a sua diagonal ao quadrado é igual lado ao quadrado mais lado ao quadrado, você vai encontrar que a diagonal ao quadrado é 2 vezes o lado ao quadrado. E que se você pegar esse quadrado e passar para o outro lado como raiz, você vai encontrar aqui que a sua diagonal é a raiz de 2 vezes L ao quadrado. E aí o L ao quadrado pode sair da raiz. Então você conclui que a sua diagonal, ela mede lado vezes a raiz de 2. Tá? O que que isso significa? Isso significa que se você tem esse quadrado maravilhoso aqui, ó, de lado 10 centímetros, e aqui mede 10 centímetros também, quanto que vale a diagonal? A diagonal vai valer 10 raiz de 2, beleza? De imediato. Raiz de 2, pessoal, claro que não precisa saber isso, mas a raiz de 2, ela é um número irracional que vale 1,41 aproximadamente. Tá bom? Raiz de 2 é um número, tá, galera? Então, se você pegar 10 aqui e multiplicar por raiz de 2, você vai pegar esse raiz de 2, né, 1,4, multiplicando por 10, você vai encontrar 14,1. Então, se raiz de 2 é 1,4, 10 vezes isso vai ser 14,1, pontinho, pontinho, pontinho. Então, o que você conclui? Que o seu lado vale 10 centímetros e que a sua diagonal vale 14,1 centímetros, aproximadamente, tá? Porque isso aqui é um número irracional, ele tem infinitas casas decimais aleatórias, tá bom? Não existe uma sequência definida aqui. Então, pessoal, isso significa que se o seu lado é 10, a sua diagonal é aproximadamente 14. Ou seja, a diagonal de um quadrado é 40% maior que o lado. Aproximadamente. Beleza? Então, se você tem esse quadradinho... Quer ver? Ó, vamos desenhar um quadrado aqui. Eu não sei se vai dar para vocês verem as marcações da minha régua, tá? Mas eu vou avisando vocês, ó. Vou desenhar um quadrado de lado 5. Ó, daqui até aqui, minha régua tá dando 5 centímetros. Aí, vamos fazer o quadrado aqui. Se vocês quiserem também fazer isso aí na casa de vocês, ó. Agora eu vou fazer aqui a parte de cima. E quanto mais perfeitinho ficar o quadrado, melhor, tá? Ó, o meu ficou daorinha. Então, esse quadrado aqui, ó, ele tem lados medindo 5 centímetros. Tá bom? Então, essa medida aqui, ó, que a gente vai tirar daqui a pouco, essa medida aqui
ela vai ser a minha diagonal e é para medir 5 raiz de 2. Tá? Se eu pegar 1,4 e multiplicar por 5, né, 5 vezes 1,4, vai dar aproximadamente 7,07. Tá bom? Então, se eu pegar minha régua e medir daqui aqui, é para dar 7. Se não der 7, significa que a gente achou um furo na matemática. Ó, vou pegar aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Ó, de 0 até 7. Estão vendo? Isso aí a gente conseguiu calcular pelo Pitágoras. E vou mostrar aqui também, ó, que o ladinho dele está medindo 5, ó. Aqui mede 5. Aqui mede 5. E os outros dois também estão medindo 5, tá? Então, olha aí que belezinha. A nossa diagonal tá medindo bem próximo de 7,07, né? Calma aí. Olha lá. Tá bom? Então, a gente conseguiu achar esse valor aí. Pelo Teorema de Pitágoras. Deixa eu ajustar o celular de novo aqui. Tá, galera? Então, essa daí é a primeira coisa que a gente tem que entender. Tudo bem? Isso daqui é um resultado notável, tá? Então, tipo assim, quando a gente se encontrar lá no shopping, né? Porque, tipo assim, eu não posso ir no shopping que eu encontrar aluno. Eu vou encontrar você, eu vou falar assim, e aí, cara, como vai? Quanto que vale a diagonal do quadrado? Aí você vai responder, ah, professor, vale lá do raiz de 2, tá bom? Então, aqui vai medir 5 raiz de 2. Eu vivo encontrando os aluninhos no shopping, adoro trocar uma ideia, mas eu vou cobrar de vocês isso agora, tá bom? Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Agora, pessoal, a gente vai estar calculando a altura do triângulo equilátero. Então, esse aqui é o meu triângulo equilátero. Beleza? Esse triângulo equilátero, ele vai ter lados L e L. E aí a gente vai desenhar a nossa altura. E como esse triângulo equilátero ele é isósceles, né? Ele é um triângulo simétrico, essa altura vai estar dividindo ele exatamente em dois triângulozinhos iguais. Então, a nossa base aqui, que mede L, vai ficar dividida em L sobre 2 e L sobre 2. Tá bom? Metade aqui e metade aqui, porque esse lado vale L também. Ele é um triângulo equilátero, né? Todos os lados iguais. Esses ângulos aqui, eles são ângulos de 60. Tudo bem? E agora a gente quer calcular essa altura. Então, a gente vai fazer um Pitágoras aqui, né? Nesse triângulo. Então, a nossa hipotenusa ao quadrado é L ao quadrado, que vai ser igual a H ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Essas letrinhas aqui, pessoal, a gente está usando porque a gente está fazendo para qualquer triângulo equilátero. Mas esse L aqui, ele é um número, tá? Ele vale 10, 20, sei lá, qualquer coisa. Então, L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado, mais... Aí, L sobre 2 ao quadrado, ó, é L sobre 2 vezes L sobre 2. Que vai ser L ao quadrado sobre 4. Tá? Isso aqui é propriedade de potência. Aí, eu vou passar isso aqui para o outro lado, subtraindo. Então, H ao quadrado vai ser L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Beleza? E aí, isso aqui, ó, para a gente subtrair, a gente vai precisar igualar o denominador, né? O denominador desse L ao quadrado é 1. Então, a gente vai ter que deixar esses dois caras com o mesmo denominador, né? Aí, a gente vai fazer o MMC, né? Isso aqui é tudo da matemática, tá, pessoal? Geometria daqui para cá. A partir daí é matemática. Então, vamos fazer o MMC de 1 e 4, que é 4. E aí, você vai pegar 4 e dividir por 1 e multiplicar em cima e embaixo por 4, né? Ó. Então, seu H ao quadrado
vai ser 4L ao quadrado sobre 4 menos L ao quadrado sobre 4. Então, 4L ao quadrado sobre 4 menos L sobre 4 é 3L ao quadrado sobre 4. E a gente vai tirar a raiz disso aqui. E você vai chegar que H é igual a L, raiz de 3. Ó, o L vai sair da raiz porque ele está ao quadrado. E o 4 sai da raiz porque a raiz de 4 é 2. Então, com isso, a gente consegue encontrar a altura do triângulo equilátero. Calma, calma, aluno. Vamos lá. A altura do triângulo equilátero, ó, ela é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3, pessoal, é aproximadamente 1,73. Tá? E raiz de 3 dividido por 2, né? Então, se a gente pegar isso aqui e dividir por 2, vai dar 0,86 pontinhos, pontinhos, pontinhos. Isso significa que a altura, pessoal, ela é 0,86 do lado. Então, se você tem um triângulo equilátero que o seu lado vale 10, a sua altura vai valer 8,6. Tudo bem? Porque vai ser 10 vezes raiz de 3 sobre 2. Beleza? E aqui vai valer 5, né? Que é metade do lado, ó. Então, esse triângulo aqui, ó, 5, 8,6 e 10, vai ser retângulo. Beleza? Então, a nossa altura, ela é aproximadamente 86% do lado, tá? E agora a gente vai fazer aí um desenho de um triângulo equilátero. Eu vou desenhar aqui um triângulo equilátero, que o lado dele vale 6. Eu não sei se vocês sabem desenhar triângulo equilátero, né? Porque nem todo mundo tem aula de desenho geométrico. Mas você vai desenhar o seu lado. Aí você vai botar aqui uma bolinha no meio. Ó, o meu lado, ele mede 6. Então, eu coloquei uma bolinha no 3. E aí, eu vou puxar uma reta perpendicular aqui. Ó. Tá? E agora, eu vou desenhar o outro lado, ó. Ele vai medir 6 também. Aí, ele começa aqui e ele vai até essa reta perpendicular que eu desenhei. Então, aqui mede 6, ó. E daqui a aqui vai medir 6 também. Aí, meu triângulo equilátero. Cada lado aqui mede 6 centímetros. Tá bom? Então, essa altura aqui, ó, a nossa previsão, né, é de que essa altura aqui, ela seja igual a 0,86 vezes 6, né? Essa altura aqui, ó, a gente prevê que ela seja 6 raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou pegar 6 e vou multiplicar aqui na minha calculadora por 0,86. Então, eu achei que a minha altura vale 5,19 centímetros. Tá? Então, esse triângulo equilátero que tem lado 6, a altura é para medir 5,2. E é o que a gente vai medir agora. Vou vir aqui com a minha régua. E vou mostrar para vocês. Ó. Começa aqui, ó, no 0 e vai até aqui o 5,4, ó. Então, ficou um pouquinho... ficou não tão igual, né? 5,4 aí, mas ficou bem próximo. Não ficou perfeito porque o meu triângulo ele não tá perfeito, né? Tem aí o... tudo aproximado, ó. Esse lado aqui, ele tá valendo, ó. Esse lado aqui, ele tá valendo um pouquinho mais que 6, ó. Ele tá valendo 6,3, ó. Então, não ficou um triângulo perfeito. Esse lado aqui tá valendo aproximadamente 6 também. Então, é tudo aproximado, tá, pessoal? Ó. Olha lá.
aproximadamente 6. Então, a altura deu um pouquinho fora, mas se você fizer com lápis, né, com uma lapiseira bem fininha, a tendência é que você consiga aí uma precisão maior. Aí a sua altura vai dar bem mais próximo de 5,19. É porque eu fiz com canetão, né? Só a ponta dessa caneta já provoca uma incerteza muito grande. Bom. Só deixa eu ajustar aqui o celular. Então, gostaram aí das aplicações, né? Desse Teorema de Pitágoras? Isso daqui vai dar uma abertura pra gente aí para falar de trigonometria, né? Que vai ser a nossa próxima aula, né? Não da semana que vem, porque semana que vem a gente vai trabalhar exercícios, né? Isso aqui é importante, fazer exercício disso. Mas na aula depois dessa, que a gente volta com a teoria, a gente vai estar trabalhando em cima de trigonometria, que é outro assunto que cai bastante na provinha da Embraer. Tá bom? Galera, então, resumindo aí, né, a nossa aula, quando você tem um triângulo retângulo, você pode aplicar o Teorema de Pitágoras, a hipotenusa, que é o maior lado, que é oposto ao ângulo de 90 ao quadrado, é igual aos catetos ao quadrado somados, né, ó. Então, isso aqui é o Teorema de Pitágoras, super importante. Se você tem um quadrado que o lado mede L, a diagonal dele vai medir L raiz de 2. E se você tem um triângulo equilátero, a altura dele vai medir L raiz de 3 sobre 2, tá? Dado aí que o seu triângulo equilátero tenha lado L. Beleza, galera? Pessoal, de teoria era isso aqui que eu tinha para falar, tá bom? Eu queria aí pedir para vocês, né, como a nossa aula ficou um pouquinho curta hoje, eu queria pedir para vocês que nesse tempo de aula aí, que sobra, né, dado que a gente está em videoaula, acaba o conteúdo sendo passado mais rápido, porque ninguém pergunta, só eu falo, etc, etc. Aproveitem esse tempinho que a gente teria juntos para estar fazendo a lista e tirando dúvidas, tá bom? Semana que vem, a gente vai ter uma aula ao vivo, né? A Miriam ainda vai marcar certinho, ela, não sei se ela já conversou com vocês, a gente vai ter um dia, um horário para a gente fazer uma aula online. Nessa aula online, eu vou estar fazendo aí a correção, né, da parte de geometria do simulado. E na aula de geometria eu também vou estar trazendo a solução da lista que eu estou passando hoje, tá? Essa lista de Teorema de Pitágoras. Então, seria interessante que vocês fossem para essa videoaula já com a lista pelo menos feita, tá? Aí anotem as dúvidas, porque, tipo assim, eu não sei se vai dar tempo de fazer toda a lista, né? Porque eu tenho que corrigir o simulado. Então, eu vou chegar lá, vou corrigir o simulado. E aí, se o aluno pedir uma dúvida, eu vou tirar a dúvida dele, né? Então, eu vou estar priorizando a dúvida do aluno do que fazer a lista toda, né? Porque se eu for fazer a lista, eu vou começar do exercício 1 em diante. Então, se a sua dúvida é lá no 35, né, um exemplo aí, avisa, tá bom? Porque aí eu já faço o 35 antes de fazer o 2, por exemplo. Então, para a nossa próxima videoaula, estejam aí com essa lista adiantada, tá bom? Nessa lista aí eu tô colocando exercícios da prova da Embraer, tá? Porque isso daí é uma matéria que aparece bastante na prova da Embraer. E no mais era isso que eu tinha para falar, tá, pessoal? Valeu aí pela atenção e até semana que vem.